Mente Mãe na sua telinha e hoje nós estamos recebendo a doutora Márcia Louvain, ela que é odontopediatra, para ajudar a gente a esclarecer algumas dúvidas sobre manchas nos dentes. Primeiro, né, Márcia, toda mãe que é mãe se desespera ver qualquer manchinha no dentinho do filho, né? Ah, com certeza. Tudo bem, Nayara? Tudo ótimo. Com certeza, as manchas incomodam demais. E depois de alguma idade, a própria criança fica incomodada com aquelas alterações de esmalte. Então, é muito importante a gente saber qual mancha é aquela. Se é uma mancha que ocorreu durante a formação do dente, se é uma mancha de cárie, se é uma mancha que ela sai imediatamente após uma profilaxia no dente. Então, tem diferentes tipos de manchas. É porque nós, mães, vamos olhar e vamos nos desesperar sempre, né? Ah, com certeza, né? E qual que é a diferença de uma para outra? Então, uma mancha de cárie, o profissional vai saber, o odontopediatra que estiver avaliando, ele vai saber, porque é uma mancha de desmineralização. O esmalte está perdendo estruturas que vai levar à cavitação, um buraquinho no dente. Então, quando ela é diagnosticada precoce, a gente tem produtos que são colocados e que não deixam acontecer aquele buraquinho que esse dente vai ser restaurado. As outras manchas, elas podem acontecer na gravidez, né? O dente de leite, que é o dente descido, ele se forma na barriga da mãe. Nossa, isso é muito interessante. E aí, se a mãe tiver alguma alteração, ou se essa criança nascer prematura, ou tiver alguma alteração durante a gravidez, ela já pode apresentar alguma má formação nesse esmalte. Então, quando vai começar a erupcionar os primeiros dentes descidos, já vai aparecer uma mancha. E se não for diagnosticada precocemente, pode aparecer a lesão de cárie ali por cima. Então, isso é muito importante. Às vezes a gente fica achando que a gestação é tranquila, não precisa de tanto acompanhamento médico. Então, por isso que é mais uma das importâncias do acompanhamento, né? E às vezes nós temos crianças de 10 meses com canal para fazer. Nossa! Por quê? Porque veio de uma mancha, essa criança, por exemplo, ela foi prematura, aconteceu uma mancha, não foi diagnosticada e logo instalou o processo de cárie. E aí você tem o processo de canal também, às vezes numa criança de 10 meses, de 1 ano e 2 meses, porque a mãe, por desconhecimento mesmo. Isso daí a gente pode ver até no Facebook, por várias vezes, né, vem aquelas notícias que vem repassando, as pessoas compartilhando, vira e mexe acontece casos assim que a gente acha absurdos, às vezes a gente pode chegar a acreditar que são fake news, né, mas é bem possível de acontecer. Sim, e às vezes a mãe se culpa muito, deixei, é o processo de cárie, mas às vezes não é o processo de cárie, é uma mancha que não foi diagnosticada, por isso que é importante essa primeira infância, esses 2 anos de vida da criança, esses 1000 dias que hoje está tão em voga, né, falar sobre alimentação, sobre a ida ao pediatra, a ida ao odontopediatra, para poder fazer esse diagnóstico precoce. Levar a criança até os 2 anos, até 1 ano de idade, é muito importante você fazer esse atendimento, tanto no serviço particular quanto no serviço público. Nós temos esse atendimento. E você falou desses primeiros 1000 dias. Muitas mães não sabem ainda quando é o momento exato de levar o filho no odontopediatra. Então, logo, o ideal é assim, até a gestante, né, ela pode ir gestante ao odontopediatra e ele já vai passar todas as orientações, uso da chupeta, quando a mãe insiste em dar a amamentação, que é o mais importante nessa primeira fase, a orientação de higienização, tudo vai ser passado para essa mãe. A partir daí, assim que erupciona os primeiros dentes, já pode ser levada. O que não deve é deixar passar muito de 2 anos de idade, né? Até os 2 anos de idade ainda está numa idade precoce, que são os primeiros 1000 dias da criança. A partir daí já vai virando, a criança já vai tomando alguns hábitos que é mais difícil para a gente poder retirar. Então, sempre ter aquele cuidadozinho, porque a gente acha, bebezinho não tem dentinho ainda, não precisa fazer a parte de limpeza ou então escovar o dente, né? Culturalmente as pessoas falam, que bobagem, vai levar. Isso já mudou muito, né? A gente mudou muito, a gente tem hoje, a gente recebe muitos bebês, né? E essas mães, elas gostam, elas querem acompanhar mais de perto. Então, a gente fica muito feliz com isso, porque isso é um processo educativo. É isso que a gente precisa na odontopediatria, né? Crianças livres de cárie. E as crianças maiores, quando aparecem com manchas, que não sejam manchinhas de trauma, por exemplo? Então, as crianças maiores, o dente permanente ele vai se formar depois que a criança nasce.
Então, já é um outro fator. O dente de leite apareceu durante a formação na barriga da mãe. Depois que a criança nasce, aí sim, por exemplo, uma criança de 2 anos que tem muita dor de ouvido, muita otite, muitas infecções de infância, muita internação por pneumonia ou alguma outra doença sistêmica, ela pode afetar a formação do esmalte. E é onde aparece diferentes tipos de mancha. A mancha pode ser branca, ela pode ser marrom, ela pode ser mais enegrecida. Então, assim, mancha, ela pode vir de qualquer forma, ou só com a mancha, ou com falta de estrutura desse esmalte também. Né? Então, isso daí é importante. Esse acompanhamento, essas patologias, a criança que tem muita internação ou algum outro fator sistêmico no organismo dela. O uso prolongado de corticoide, de antibióticos, mas não é o antibiótico em si. É a doença que favorece essa alteração do esmalte. Saber, né? Porque às vezes culpam muito o antibiótico em si, mas não é o antibiótico, é a doença sistêmica. Existem crianças que aparecem com alteração com dente verde, com dente azulado. Isso foi ali naquela primeira infância, às vezes um problema de fígado, às vezes um outro problema renal que altera a coloração desse esmalte, dessa dentina que passa para o esmalte. E muitos pais, às vezes, nem sabem que o filho passou por esse problema. Porque não associa. E uma coisa boa hoje também é que a boca, né, os dentes, ela tem que estar associado à doença sistêmica. Então, ela é como se fosse uma alteração que você já olha o dente, vê a modificação de cor e você já presta atenção assim, essa criança tem alguma alteração sistêmica. Então, você já tem que associar a coloração do esmalte com alguma patologia dessa criança também. Ou que ela já teve, ou que ela está tendo. E o legal é que você deu exemplo tanto do serviço particular quanto do serviço público, que os pais podem buscar essas orientações e também acompanhamento dos filhos, né? Mas no serviço de emergência, é possível fazer essa avaliação, esse diagnóstico, dependendo da alteração da manchinha que tiver no dente? O serviço de emergência já parte mais uma criança com dor, com edema, né, que é uma outra alteração também que deve ser muito bem monitorada numa criança. O osso da criança é um osso diferenciado, então rapidamente ele chega à corrente sanguínea e você tem alguns processos patológicos bem rápidos. Então não dá para você estar fazendo esse diagnóstico diferencial de manchas no serviço de emergência. Então é preferível consultas mesmo protocoladas, né, marcadas para poder estar fazendo uma avaliação, porque tem que pegar todo o histórico dessa criança, como foi, como ela nasceu, para poder estar fazendo o diagnóstico correto com essa mãe e utilizando os produtos corretos também no exame clínico e no exame restaurador ou não, né? Isso é muito bom falar, porque assim como nós temos todo o cuidado de levarmos os nossos filhos a consultas regulares no pediatra, né, para avaliar crescimento, toda a parte clínica da criança, né, a gente tem que lembrar que a boca, a parte odontológica também faz parte da saúde e é imprescindível, né, Márcia? O esmalte é um marcador biológico, né? Eu tenho alguma alteração no organismo, ela vai refletir na condição bucal. Então, hoje isso é extremamente importante estar associando isso, né? A boca não é separada do organismo, ela é um todo e ela precisa ser cuidada, a criança precisa ser cuidada como um todo. Ela não é um adulto em miniatura, ela precisa de ser tratada por pessoas que conheçam a parte infantil mesmo, né? Não ficar fazendo formas de atendimento que não são ideais para cada tipo de idade, né? Hoje a gente tem um bebê, a gente tem a criança, a gente tem adolescente que fazem um atendimento diferenciado de cada idade. E é muito bom você falar isso, porque a gente acha ainda alguns profissionais que são especialistas numa área que fazem atendimentos a crianças também e a gente sabe que isso não é muito indicado, né? Porque o ideal é você estar, né, às vezes especializado naquela parte, porque para poder dar aquela garantia de um bom diagnóstico, um bom tratamento para essa criança. Gente, olha só que bom que a modernidade traz pra gente sempre profissionais cada vez mais especializados, mais gabaritados. Então, se você tem alguma dúvida, sempre com relação ao seu filho, desenvolvimento, educação, toda a parte que envolva o seu filho, sempre vai existir algum profissional gabaritado, especializado,
para poder te ajudar. E por isso a gente sempre está aqui, né, Márcia? Ajudando aí as mamães, os papais, vovós e afins que estejam assistindo a gente, para que essas crianças sejam cada vez mais saudáveis e sejam adultos cada vez melhores, né? É sempre um prazer estar aqui, né, oferecendo e compartilhando, né, essa parte educativa com essas mães, né, com você. É sempre muito bom. Um programa de excelência. Obrigada pela sua participação mais uma vez. Espero te ver novamente. Mas se você não sai daí, porque a gente tem mais Totalmente Nayara Lima para vocês.